Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman para mais um vídeo artigo. Hoje é quinta-feira e tu deve estar ansioso para saber o que eu vou falar hoje. Então o assunto, tu já viu na minha capinha lá, que o assunto é aquele assunto danado de complicado, né? Aquele que a gente tem muita curiosidade. Afinal de contas, né? Fazer o exercício promove uma maior fome na gente, a gente fica com mais fome depois disso, a gente acaba comendo mais por conta da prática do exercício físico. Então vem comigo, que quando o assunto é emagrecimento, obesidade, sempre temos polêmica no ar, sempre é uma coisa mais complicada de entender. Antes, deixa eu te falar, me dá uma força, te inscreve no canal, me acompanha. Toda semana tem dica do professor Tigman. Domingo tem opinião e esse domingo aqui vai estar muito legal. Então vem comigo. E não esquece, hein? Tem a promoção. Quer ficar grandão? Vem comigo, te cadastra no meu site, que eu tenho certeza que tu vai ficar muito grandão e vai entender tudo de hipertrofia, tá bom? Então deixa eu vir aqui para minha tela aqui contigo. Olha lá, um artigo 2021, né, por um grupo bem heterogêneo, o efeito das intervenções de exercício, de treinamento, na ingesta energética, na alimentação e no controle de apetite em adultos com sobrepeso e obesidade, certo? Uma revisão sistemática com meta-análise, um estudo Reino Unido, Itália, Portugal, um monte de país envolvido aqui para a galera fazer esse material que ficou muito bacana. Então vamos lá. A introdução está muito boa, eu comentei ontem com um colega meu que quando a introdução é legal a gente se emociona. Olha só, gente. A gente sabe que o exercício regular, ele contribui no emagrecimento, mas de forma modesta, né? Não é uma perda tão grande assim. Mas, de qualquer forma, ele está aí para ajudar. Então, essa perda de peso, ela não é garantida completamente com o exercício, porque nós temos muitas mudanças de hábitos durante esse processo de emagrecimento. E uma coisa muito importante, muito bem sacada nesse artigo, é que os autores falam o seguinte, ó. Quando você tem um resultado de um estudo lá, nem sempre você garante que todos os sujeitos conseguiram alcançar esse resultado, né? Você tem uma amplitude, uma variabilidade de resposta muito grande. Enquanto que alguns sujeitos conseguem perder peso, outros mantêm e outros adquirem peso, mesmo num processo de tentativa de emagrecimento. Então, os estudos trazem uma média e a média nem sempre reflete o comportamento de todos nesse caso. Né? Então, essa redução de peso, ela tem que ser pensada de uma forma que não é só gasto energético e não é só alimentação. Ela é sempre multifatorial. Então, tem vários fatores que contribuem. E aí, uma das coisas que se sabe é que, com a prática do exercício, pode ocorrer um aumento da ingesta energética e a dificuldade no controle alimentar. E isso está documentado em vários estudos, mostrando que quando se aumenta o gasto energético, se aumenta a ingesta energética, tá entendendo? O teu corpo gasta mais, necessariamente ele vai solicitar mais energia. Então, isso altera tanto no metabolismo basal, né, podendo diminuir o metabolismo basal, assim como em outros parâmetros. E aqui ele colocou uma frase muito legal, ó. A pequena magnitude de perda de peso observada na maioria das intervenções de exercício deve-se principalmente pelas baixas doses de gasto energético prescrito com exercícios, agravados por um aumento concomitante da ingesta calórica. Ou seja, os exercícios às vezes nem sempre têm uma demanda tão grande, um volume tão grande, e isso acaba ocorrendo um aumento da ingesta calórica, né? Então, até que ponto nós temos um efeito efetivo nesse aspecto, tá? Então, a ideia, o objetivo do estudo é examinar como o exercício físico, que é importante, são estudos apenas com intervenção de exercício físico planejado. Não estamos falando de atividade física habitual, né? Não estamos fazendo intervenções fora do contexto do exercício, apenas a inserção de exercício. Foi utilizado o Prisma e o Próspero para o estudo, sujeitos acima de 18 anos com sobrepeso ou obesidade, acima de 25 do IMC. Alguns estudos com comorbidades como diabetes e hipertensão foram incluídos, outras foram retiradas, alguns casos foram retirados, então não é somente pessoas completamente saudáveis. Calculado o efeito de magnitude, né, até 0,2 negligenciável, de 2 até 0,5 pequeno, a qualidade do estudo também foi avaliada, tá bom? Então vamos para o resultado, tu deve estar curioso, eu espero que sim, e eu vou dizer que foi surpreendente esse resultado, tá? Vem comigo, tá cadastrado, tá inscrito, então vamos lá. 48 estudos foram encontrados,
onde foram comparados com intervenção e grupo controle, né, em diferentes modalidades, diferentes doses de exercício, diferentes tempos, né, para alimentar, para fazer o exercício, comparação entre raças, estudos robustos, alguns com 400 e poucas de amostra, né, mas na mediana 53 participantes na amostra, a idade em torno de 37 anos, IMC de 30, ou seja, a galera já mais pesadinha, a maioria dos estudos com mulheres, estudos de intervenção na mediana de 12 semanas de intervenção, e aqui o autor traz todo o detalhamento de todos os estudos, muito bacana, tem umas 10 páginas aqui só com o detalhamento dos estudos, que é bacana para a gente acompanhar. Estudos de intervenção de 45 minutos por sessão, ou 500 calorias por sessão, então está aqui detalhado o tipo de estudo, mas vamos lá. E a qualidade, aí começa os nossos problemas, olha só. Qualidade dos estudos avaliado pelo mecanismo que eles utilizaram mostrou que 81% dos estudos tinha uma pobre qualidade de estudo, com problemas metodológicos na hora da avaliação. Apenas 15% regular e apenas 4 estudos considerados bons. Então isso é um problema muito sério. Gente, e isso não é uma questão, quando eu falo em qualidade de estudo, isso não quer dizer que o pesquisador não cuidou, é que existem limitações inerentes do tipo de pesquisa, que é muito difícil de controlar, né? Então, por exemplo, controle, como é que você mede a ingesta calórica de uma pessoa? A maioria das vezes por meio de questionário. No questionário o cara pode mentir? Sim, ele pode, é um problema. Mas como é que você vai fazer diferente? Trancar o rapaz numa gaiolinha, que nem se faz com os ratinhos? Não é possível. Então, isso compromete os estudos, não é nem uma questão dos pesquisadores não terem mérito, mas sim pela dificuldade que existe. E aí, o que acontece? Aí que acontece a dificuldade de se extrair, entre aspas, a verdade sobre um assunto. Porque é muito difícil a gente conseguir concluir sobre quando a gente não tem um controle total das variáveis dentro da ciência, tá? Vamos para os gráficos da meta-análise. Primeira informação, olha só. Ingesta calórica diária, comparando grupos de exercício com grupos controles. O que aconteceu? Quando você pega os estudos que são regulares na sua classificação, ok? Mostra-se uma tendência de mostrar um aumento de ingesta calórica para o grupo de exercício. Quando você vê os estudos com baixa qualidade, você tem uma tendência de ter um maior gasto energético para o grupo controle. E quando você soma todos os estudos, você vê aqui nesse nosso diamante marcado com rosinha, que não houve diferença. Ou seja, não há mudança na quantidade de comida que você come após a intervenção de intervenção de exercício físico, tá? Não existe essa diferença. Quando a gente vai para os estudos sem comparação com o grupo controle, apenas o grupo experimental, novamente, nós temos os grupos com regular e boa qualidade, mostrando que existe uma tendência de aumento da ingesta calórica, e quando você vai para os estudos de pobre qualidade, uma diminuição da ingesta calórica, e quando você vai para a mediana de tudo aqui, né, o estudo geral, você encontra um valor, um efeito de magnitude de menos 0,09, ou seja, completamente negligenciável. Antes o efeito de magnitude foi de 0,17, ou seja, também negligenciável, também trivial, como se chama. E eu quero que vocês observem o seguinte, né, gente? Observem porque assim, ó, essa aqui é a linha do zero. Zero quer dizer que não foi nem para um lado nem para o outro. Observe que você tem vários estudos que estão de um lado, outros estão do outro, outros estão em cima da linha, mostrando que os estudos encontraram coisas diferentes. Cada estudo desses aqui encontrou coisa diferente, né? Os que estão de um lado para um lado, outro para o outro, outros no meio. Então não é um consenso. Na média de tudo, a gente está dizendo que não teve um efeito de magnitude consistente, né? Nem na ingesta quando comparado com o grupo controle, nem no aumento da ingesta quando comparado apenas o grupo experimental. Ainda, quando a gente vê a fome, agora sim, quando a gente vê a fome de jejum, né? Aquela necessidade da fome. Observe, nós temos um efeito de magnitude de 0,327. Ou seja, ele é considerado pequeno, não é um efeito de magnitude grande, mas foi significativo. Observe que já neste caso, boa parte dos estudos estão do lado do aumento da fome. Então,
exercício gera sim um aumento de fome. Interessante, né? Aumenta a fome, mas não aumenta a ingesta. Vai dizer que não fica uma coisa meio estranha, mas é isso aí. Apenas um estudo estava aqui do outro, né? 2 estudos do lado de diminuição da fome. Ainda a restrição, comportamento de restrição dietética, né? Um efeito magnitude negligenciável, né? Significativo, né? Mostrando que aumenta a restrição alimentar quando a gente participa de um estudo de treinamento. Ainda, para fechar aqui, descontrole alimentar ou desinibição, né? Aumento da desinibição. Né? Existe um aumento da comida descontrolada quando você faz exercício. Também, um efeito de magnitude de 0,25, pequeno, mas significativo. Então, observe que existem comportamentos que acontecem. Vamos lá. Na discussão, né, ele coloca assim, ao contrário, né, o exercício imposto nas pessoas com sobrepeso e obesidade não faz com que aumente a ingesta calórica e não faz uma alteração no apetite, principalmente baseado no pequeno efeito de magnitude. Foi significativo? Foi, mas clinicamente o efeito de magnitude foi muito pequeno. Então não podemos afirmar que existe exatamente uma mudança de comportamento. Mas o autor deixa muito claro, né? Nós temos uma limitação muito séria pela baixa qualidade dos estudos, né? Onde nós temos assim uma mudança de ingesta lá de 67, 100 calorias, o que é negligenciável, né? Mostrando que não existe isso aí. Ainda, uma coisa importante, eu acabei não mostrando, não houve nenhuma diferença entre sexos, nem do tipo de intervenção, algum tipo de exercício mais ou menos, e nem a duração e a intensidade do treinamento. Veja bem, isso é interessante. Outras coisas, né, outros comportamentos do treinamento também não influenciaram nessas alterações de valor. Ainda, aqui está aí, a ingesta calórica não foi influenciada por sexo, nem a dose e intensidade do exercício. E aí tem mais uma aqui, olha só. Efeitos de pequena magnitude foram observados para um aumento da fome de jejum e uma diminuição da desnutrição, bem como um aumento insignificante da restrição alimentar. Então, houve um efeito significativo, porém de pequena magnitude, certo? E, no fim, ele ainda traz aqui da importância de ter vários aspectos metodológicos que são difíceis de ser controlados. E, no fim, ele coloca a seguinte frase que eu traduzi para facilitar o que eu quero dizer para vocês. O resultado dessa revisão demonstrou que as pessoas com excesso de peso ou obesidade podem realizar exercício físico sem medo de que haja um grande aumento inevitável no apetite e na ingestão de energia. E a expectativa de que as sessões de exercício resultem em um balanço energético negativo, que por sua vez levará a alguma perda de peso no tecido adiposo. Então, ele no fim, ele acaba encorajando as pessoas todas para dizer, olha gente, vai tranquilo, mas eu quero só chamar atenção para uma coisa, acho que é muito importante. Fiquem atentos pela variabilidade das respostas. E isso a gente vê em um único estudo, assim como a gente vê com uma meta-análise. Não podemos cravar e dizer assim, olha, não aumenta a ingesta. Pode ser que para alguns aumente, pode ser que alguns aumente a fome e outros não, mas de forma geral a literatura mostra que na média o comportamento é que não existe uma alteração no comportamento alimentar quando você é submetido a alguma intervenção. Tá bom? Vai lá, ajuda o teu cliente, entende o que está acontecendo, conversa com ele, cada caso é um caso, individualidade acima de tudo. Tenho certeza que você vai fazer um bom trabalho a partir daí. Tá bom? Valeu, um abraço e até mais.